um projeto que alguns conhecem, muitos devem conhecer daqui, se chama Cinema no Museu, Sessão de Filme com Debate. E muitos cineclubistas que estão aqui, que vão ministrar, são parceiros de longa data do museu. Então, eu agradeço bastante ao Adelino de Carvalho, que era o coordenador anterior da coordenação de intercâmbio, que foi quem impulsionou bastante esse projeto de cinema do museu, né? De cinema no Museu Antropológico. E eu, como sou nova no museu, mais do que ninguém aqui, eu tenho bastante a aprender com vocês, inclusive tanto quanto os inscritos no curso. Aqui no chat eu disponibilizei, mas eu vou colar novamente o link para a lista de presença da aula de hoje, porque são 3 aulas, 3 encontros, mas a gente vai emitir certificado de acordo com a presença, né? Se puder participar nos 3, 2 ou 1 encontro, vai ter o certificado equivalente. A gente também vai postar no nosso canal do YouTube, depois no museu a gente vai disponibilizar no final do ciclo, a gente vai disponibilizar todas as aulas lá para a posteridade, né? Para ter esse registro. Eu vou aceitando o pessoal por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir se manifestar tanto no chat ou conversando. Eu vou perguntar para o Francisco, que é o nosso parceiro, né? Foi o idealizador do curso. Está tudo ok para começar? Sim. Tudo certo? Tudo bem. Você pode colocar o slide? Será que você posso? Tá bom, então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Francisco Lillo. Eu sou o coordenador da União de Cineclubes de Goiânia. A União de Cineclubes de Goiânia nasceu no ano de 2016 e a finalidade dessa associação era justamente poder coordenar algumas atividades dos cineclubes de Goiânia e de Goiás, na verdade. E a partir desse momento, nós sentíamos uma necessidade muito grande de formação cineclubista. O que é fazer cineclube? E com isso fomos criando nossa própria metodologia. Vocês, os que estão no grupo do WhatsApp, receberam alguns manuais, né? Receberam o manual da Rede de Cineclubes do Chile. De certo modo, nós estamos muito associados ao Chile, porque aqui em Goiás tem uma colônia bastante grande de chilenos que fazem parte do cineclubismo. Nesse momento, nessa live, já devem ter pelo menos 5. Então, e a minha formação cineclubista é do Chile, tá? E nós aqui fomos acompanhando o tema do cineclubismo, procurando saber o que é cineclube. Nós tivemos algumas diferenças com relação a outros cineclubes a nível nacional, por uma questão de que sempre pensamos que era importante nos identificar como cineclubismo goiano, tá? Essa oficina ela é para os cineclubes de Goiânia, ou de Goiás, na verdade, mas eu acho que ela pode se transformar num referente para cineclubes de outras partes do Brasil, por uma questão de identidade. Tá? Pensando que cineclubismo não há uma sistematização do que é cineclube. Tá? Rosana, você pode colocar os slides, por favor? Vamos começar, então. Posso, aí só me sinaliza se vai estar aparecendo direitinho aí. Beleza. Estão conseguindo ver a minha tela? Acho que está carregando ainda.
Tá aparecendo o slide aí para vocês? Agora sim. Tá? Tá, só vou deixar mudo meu áudio aqui e aceitar o pessoal que está pedindo para entrar. Muito bem. Então, como mencionava, sou Francisco Lilo, professor de História, Geografia e Espanhol. Também tenho um mestrado em Comunicação Social, tudo pelas universidades chilenas. Tá? Além disso, fiz parte do cineclube universitário da universidade que eu participei, no Chile, desde 1994. Também, o governo chileno, a partir de 2000, ele começou um projeto de redes de cineclube escolar. E a ideia era justamente incorporar o cineclube dentro da rotina escolar. Tá? Existiam o que chamavam de CRA, Centros de Recurso Audiovisual, e esse Centro de Recurso Audiovisual, a ideia era poder desenvolver. Eles recebiam um set de filmes e os professores teriam que, de certo modo, ir direcionando esses filmes através do debate. E eu, nesse caso, eu era um dos coordenadores dentro da minha cidade. Tá? Também, em Goiânia, nós começamos a desenvolver o Encontro de Cinema e Educação. Esse ano, nós, junto com a parceria com a Rosana no museu, vamos fazer o sétimo encontro desse encontro de cinema e educação. É importante porque uma das vertentes do cineclubismo é necessariamente o cinema e educação. Tá? Depois, participei do cineclube do Simpro, Goiás. Nós temos convidados a TT, que é a presidente do CNC, ela faz parte do cineclube do Simpro, Minas Gerais. O Simpro é o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. Tá? Além disso, deixa eu ver, aqui. Eu vou ir acompanhando por aqui. Além disso, participo no Cineclube Imigração. O Cineclube Imigração, desde 2015, o Cineclube Imigração, ele é um cineclube que trabalha com imigração, como diz o nome, mas ao mesmo tempo com educação. Tá? Ele tem uma forte vertente com relação à educação e é um dos coordenadores, um dos organizadores do Encontro Cinema. E também, em 2016, a realização da União de Cineclubes de Goiânia. O estado de Goiás ele tem aproximadamente uns 40 cineclubes, e talvez o mais antigo deles, que é assim tradicional, é o Cineclube Antônio das Mortes, criado nos anos 70, na época da ditadura militar, e ele tem uma tradição, uma história relacionada com a resistência contra a opressão no Brasil. Tá? O Cineclube Antônio das Mortes cumpriu 40 anos esses últimos dias. Vamos lá, você pode virar para a próxima. Em Goiás, nós começamos a trabalhar geralmente com encontros. Achava muito importante a necessidade do encontro. Pode passar, Rosana, por favor. Mais uma. Mais. Pode passar. Outra. Aí. O que é o cineclube? Quando fazemos uma sistematização do que é o cineclubismo, o que é o cineclube, a Ancine, ela desenvolveu uma sistematização justamente porque ela precisava encaixar o cineclube dentro do processo produtivo e dentro da cadeia da indústria cinematográfica. Para a Ancine, o cineclube são espaços de exibição não comerciais de obras audiovisuais nacionais e estrangeiras diversificadas, que podem realizar atividades correlatas, tais como palestras e debates acerca da linguagem audiovisual
Os cineclubes visam a multiplicação de público e formadores de opinião para o setor audiovisual, a promoção da cultura audiovisual brasileira e da diversidade cultural, através da exibição de obras audiovisuais, conferências, cursos e atividades correlatas. De certo modo, nós procuramos contemplar esses elementos que a Ancine coloca, mas, lógico, como eu mencionava, a Ancine ela precisava encaixar o cineclube em um processo que estava latente. No grupo, né, no grupo do WhatsApp, eu mandei uma reportagem que saiu em 2015 sobre a necessidade que o governo via de triplicar ou quintuplicar a quantidade de cineclubes no Brasil. Muitos das cidades do interior do Brasil, elas não têm cinema, e o cineclube ocupa um espaço importante na possibilidade de produção e na democratização do cinema, principalmente brasileiro. Pode passar, por favor, Rosana. E aí eu peguei a denominação que eu achei bastante simpática da Rede de Cineclubes do Chile. No grupo eu coloquei o manual da Rede de Cineclubes do Chile, está em espanhol, mas todo mundo pode ter acesso e consegue ler. Eles fizeram também o manual sobre cinema e educação, ou dos cineclubes escolares. Esse também eu vou disponibilizar amanhã ou esses dias. Esses slides, não se preocupem, a gente vai disponibilizar eles para vocês, tá bom? A rede de cineclubes, ou essa política do Estado chileno de criar cineclubes, ela diz assim: o cineclube, ou cineclube separado, é uma organização de pessoas que se reúnem para apreciar obras cinematográficas de forma coletiva. Cara, isso é fantástico. E é isso mesmo. Um cineclube não é nada mais que um espaço gregário, um espaço que agrega pessoas para conversar sobre cinema. É um espaço onde as pessoas podem expressar sentimentos, emoções, e não somente com relação ao cinema. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O caráter democrático, reflexivo e participativo é inerente a essa atividade, que procura educar ao público através do debate horizontal entre os participantes e o acesso à obra que, em geral, não se encontra no circuito comercial. Os cineclubes são espaços constantes no tempo, sem fins de lucro e abertos a toda a comunidade, o que não oferece um produto de consumo, senão a possibilidade de combater a alienação mediante a exibição e a discussão comum de obras audiovisuais, reivindicando o direito do público, a diversidade cultural e a educação cinematográfica como forma de desenvolvimento dos povos. O CNC, o Conselho Nacional de Cineclubes, que é um órgão representativo dos cineclubes, ele não representa todos os cineclubes, mas sim os cineclubes que fazem parte dessa associação. Ele menciona que, para ser considerado cineclube, são necessários 3 elementos. O primeiro, que seja democrático, ou seja, qualquer um pode escolher os filmes, ou seja, qualquer um pode fazer a curadoria, né? Qualquer um pode debater, ele é aberto, livre, independente, e também que seja gratuito, né? O cineclube não pode ser cobrado. Mas existem cineclubes que cobram. Sim, haviam cineclubes como em São Paulo, você tinha o Biju e o Oscarito, que eram cineclubes que cobravam ingressos, tá? Mas eles eram, ou seja, é uma marca, né? Nós temos o Diogo, que ele é
ele é dentro do CNC, ele é um dos representantes, é o mais antigo, é a nossa história própria do Cineclube. O Diogo menciona que o Cineclube hoje passou a ser uma marca, né? Os cineclubistas, um cineclube é uma marca até de moda hoje, né? Pode passar, por favor, Rosana? Mais um. Como vocês percebem, nós sempre estamos em grupos. Em Goiás, os cineclubes nos serviram muito para poder nos reunir, tomar uma cerveja, discutir filmes, conversar, bater papo. Tem sido maravilhoso. Quando a história do cineclubismo? Os cineclubes, o cinema, ele nasce em 1895, né, com a exibição dos Irmãos Lumière. Mas alguns pesquisadores acreditam que o nascimento dos cineclubes eles estão relacionados com uma identificação operária, né, de luta de classe, e também as igrejas, elas também, igrejas operárias, né, elas também tinham alguma representatividade. O cinema não era uma expressão da elite, né? Era relativamente a princípio, ele passa a ser um experimento da Revolução Industrial, e mais tarde ele vai ser talvez um dos elementos mais econômicos de diversão e depois, ideologicamente, de difusão ideológica. Tanto que alguns partidos políticos começam a ter cineclubes também, né? Aí temos alguma lista. O primeiro cineclube na França, em 1925. No Brasil, Charles Chaplin. Também coloquei no grupo, hoje, um pouco dessa história do cineclube brasileiro, né? Então, quem entrou depois do grupo, nós podemos reativar ou colocar novamente esses arquivos, tá? A princípio, os cineclubes eles eram espaços de difusão, de diversão e até, como eu mencionava, de ideológico. E a partir disso também ele passa a ter uma necessidade no mundo acadêmico, tá? E no mundo acadêmico ele vai ganhar muita força. A criação das cinematecas, que estão muito relacionadas com o cineclube, e a necessidade de preservação da memória, né? E a partir dos anos 60, você tem a organização dos cineclubes, a fundação do Conselho Nacional de Cineclubes em 62, essa instituição que eu mencionava, o CNC, ele já tem uma quantidade de quase 60 anos, né? Então, é uma organização tradicional, conformada, consolidada, com nome e prestígio. E por aí vamos até os dias de hoje. Tá? Essa é só uma referência. Mais pessoas. Pode passar, por favor, Rosana? Rosana? Oi? Aí? Esses são festivais em que nós participamos, tá? Para que serve um cineclube? Né? Próxima. Bom, os cineclubes, eu mencionava, eles são espaços gregários, ou seja, eles reúnem pessoas. Nesse mundo, depois dos anos 50, 60, quando o ingresso da televisão começa a ameaçar profundamente a televisão, ou seja, o cinema, e as pessoas começam a se enclaustrar em casa, a necessidade de reunir pessoas, de agregar, passou a ser cada vez mais necessária.
E nesses dias de hoje, nós vemos que atrair público, trazer público para certas instituições, ela fica alguma coisa difícil. As pessoas, nessa individualidade, elas começaram a ficar cada vez mais enclaustradas em casa. Talvez, e essa é um comentário talvez estranho, essa quarentena que nós estamos vivendo hoje não seja um reflexo dessa. Claro, as pessoas estão ficando doentes, né? Mas se vocês tomarem em consideração, talvez seria difícil. Nós nunca tínhamos conseguido reunir 70 pessoas numa oficina presencial. E por internet nós estamos conseguindo um público bastante grande. Teve o Cineclube Olhô de Santa Catarina, e vocês podem encontrar isso no YouTube, fez uma apresentação com o Felipe Macedo, que é um grande cineclubista e é um dos caras que tem tem um marco teórico muito importante quanto ao cineclube. Vocês podem procurar Felipe Macedo. O cara tem todo um registro importante de material bibliográfico sobre cineclube. Reuniu 150 pessoas num evento online. Então, assim, parece que há uma necessidade de consumir produtos como o que nós estamos tendo agora, e é uma necessidade também de agregar pessoas, e talvez essa quarentena não serviu para isso, para perceber o que é importante, né? O que nos é importante. Bom, quando falamos de cineclubes, eu separaria os cineclubes em espaços como centros culturais, universidades, prefeituras e os clubes e cineclubes temáticos. Eu mencionava no começo de que é muito difícil definir o que é um cineclube. Os parâmetros do CNC são interessantes, né? Aqui também estão de acordo com o que a rede de cineclubes do Chile fala, que sejam espaços democráticos, gratuitos, periódicos, né? E que tenham uma organização. As pessoas, geralmente o cineclube, não quem manda, geralmente é um sistema democrático horizontal. As decisões têm que ser tomadas democraticamente e horizontalmente, né? O cineclube é um espaço de crescimento, né? Eu diria até espiritual. Essa, essa oficina vai ser da seguinte forma: eu vou comentar esse processo teórico, depois entram três convidados, dos quais um do CNC, o Antônio Balbino. Eu devia ter falado isso no começo, mas eu falo agora. O Antônio Balbino, que já está presente aí. O Antônio Balbino é de Brasília, né? E ele tem uma experiência bastante enriquecedora com relação ao cineclube. Ele também é realizador, produtor, mas ele vai comentar. Depois temos a Sirlene Pereira, que ela é do Cineclube Bandidas, daqui de Goiânia. A Sirlene também vai contar a sua experiência. E, por último, o Ruiter Fernandes. Ruiter é de uma cidade aqui próxima, chamada Acreúna, e aí ele também vai contar a experiência. O cineclube dele está... ele participa de 2 cineclubes, né? O cineclube do Ruiter, um deles é o Sétima Arte, que está vinculado à prefeitura, né? E por isso que eu estou mencionando isso, né? Nós, em Goiânia, temos o Cineclube Catedral das Artes, do Noé, que faz parte do Centro Cultural. Então, geralmente, as instituições, elas criam cineclubes também para agregar, mas cada uma delas tem uma finalidade diferente. Próxima, Rosana, por favor.
Como criar um cineclube? Bom, falávamos que o importante no cineclube é reunir pessoas. A reunião de pessoas para comentar sobre cinema, ideias, motivos, mas assim, essas reuniões elas fazem de tudo, né? Porque não tem coisa mais gostosa do que fazer uma sessão de cinema e comida, ou cinema e licor, ou cinema e assim, na verdade o cinema é uma desculpa para nós reunirmos, né? É uma desculpa para poder agregar, reunir e conversar e olhar cara a cara, né? Isso é fundamental, poder olhar frente a frente é fantástico. Pessoas que compartilham interesses em comum e com características afins, como grupos etários, colegas de profissão, gente que curte cinema, literatura, entre outros interesses em comum. Em Goiânia, eu vou me referir a Goiânia, porque é o mais próximo que nós temos. Nós temos alguns cineclubes, como o Cineclube Depressão. O Cineclube Depressão ele foi criado justamente por pessoas que sentiam alguma necessidade de compartilhar alguma temática com filmes que tivessem a ver com o eu. E como compartilhar isso. Em alguns momentos, eles eram acompanhados por um psicólogo que, de certo modo, acompanhava, conversava. Era um espaço bastante interessante, porque tem toda uma cinematografia para isso. Eu mencionei do Cineclube Bandidas, também tem o Cineclube Banhaus, que é dirigido aqui está a Francisca, né, que faz parte do Banhaus. É um cineclube que direciona o cinema e arquitetura, né? Cinema e design, cinema e imagem. E por aí vamos, nós temos essa diversidade, né, dentro do segmento cineclubista. Próxima, por favor, Rosana. Localização, bairro, escola, onde que eu vou me reunir, com quem, qual o espaço. Ontem nós tivemos o Diálogos Nacional e alguém comentava no diálogo que eles faziam no Rio de Janeiro o Cineclube Escadão. Qualquer lugar pode ser um lugar para você criar um cineclube, né? Qualquer espaço é um lugar, pode ser um lugar enriquecedor para assistir e reunir pessoas. Quem ouviu ontem e vai ouvir de novo, o nosso amigo Balbino falar do Cafofo, Cineclube Cafofo, onde eram só 2 pessoas. O tema da curadoria, ele é um tema importante. A curadoria é que filmes vamos assistir. Aí tem o tema da temática, né? Tem a característica da temática, a educação, futebol, lazer. Qual é o direcionamento, a escolha? Quem escolhe os filmes? Falávamos que era democrático, era horizontal, qualquer um poderia escolher filmes. Todo filme é um filme que pode ser debatido? Sim. Mas ali temos um tema que é importante, que é o tema dos direitos autorais. E isso nós vamos tocar amanhã, né? Porque, ou seja, amanhã, na próxima sessão. Tá? O caso do Cineclube Imigração, nós trabalhamos com 2 temas, que é o tema da imigração, mas também trabalhamos com o tema de cinema latino-americano e cinema político latino-americano. E depois que fizemos os ciclos de cinema políticos latino-americanos, optamos por fazer ciclos de cinema político goiano. Em Goiás se faz cinema político. E aí você diz, mas o quê? Quando falamos de feminismo, quando falamos de
quando falamos de movimentos LGBTs, quando falamos de participação política, de movimentos de massa, tudo isso é política. E tem, eu acho que o que mais tem em nossa comunidade é justamente essa temática. Tá? Eu acho que a ficção é muito pouca, realmente, a ficção feita pelos realizadores locais. Vamos para a próxima. Divulgação, definir os custos, estabelecer as responsabilidades. É importante que o cineclube ele seja dividido em papéis. Quem faz a curadoria, qualquer um, sim, tudo bem, mas vamos rodar isso, né? Vamos rotar, vamos fazer com que cada um escolha um filme. É, quem vai recepcionar as pessoas, quem vai fazer os comentários, quem começa os comentários, quem vai mediar a sessão, quem vai se preocupar pelo café, vai ter café? Não vai ter café? Vai ter pipoca? Tipo, no Museu Antropológico geralmente tinha café e pipoca, hoje não tem, mas hoje não tem porque vamos online, mas sempre tem café e pipoca. Aí, é, 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 mas é possível, além do custo do café, é possível pensar em que essa atividade ela seja remunerada? É possível, é possível. O tema da divulgação também é importante. A divulgação, ela tem que ser atrativa, tem que captar as pessoas, ela tem que, incitar. E hoje nós temos, talvez, alguns meios bem democráticos. Hoje eu lembro que na minha época nós fazíamos cartazes, íamos lá, grudávamos o cartaz nos postes, nas paredes. Hoje não é necessário isso. Hoje Instagram e outros meios online são fantásticos para isso. Eu mencionava uma coisa que tem a ver com direitos autorais. Esse é talvez um dos grandes problemas que nós temos, porque a divulgação e a difusão dos filmes, existe uma sanção econômica, existe uma sanção legal, né? Mas eu vou deixar isso para depois. A próxima. Mais nós aí. Será necessário legalizar o cinema, o cineclube? Para a Ancine, a partir do momento que o Ancine fez o mapeamento, é, é, na gestão anterior, nessa gestão, acho que não temos nem Ancine nesse momento, mas na gestão anterior, era interessante, era importante é, a legalização, porque você tinha acesso a projetos para cineclubes, né? No estado de Goiás, há fundos estatais de R$ 40.000 por projeto para, para dois cineclubes de desenvolvimento, né? Claro que o governo pega 15%, fica R$ 27.000, mas para distribuição de honorários, compra de produtos. Se não me engano, o Espírito Santo talvez seja o estado que melhor tem uma aparelhagem de fundos econômicos, sendo que o próprio secretário de Cultura foi cineclubista. Eles têm uma bagagem bastante importante e fundos para isso, né?
Então, tem fundos do Estado, tem fundos das prefeituras e fundos da, do governo federal, ou tinha do governo federal, né? Então, para isso, é necessário ter uma personalidade jurídica. Em alguns casos, como a prefeitura de Goiânia, ele não precisa, você não precisa de personalidade jurídica, pode ser uma pessoa física, tá? Mas no resto, as grandes maiorias para projetos que exigem personalidade jurídica. E como, de certo modo, havia recursos para isso, muita gente começou a fazer a legalizar a sua personalidade jurídica, a sua instituição. Em Goiás, dos 40 que eu mencionava, eu acho que nem 10% tem personalidade jurídica estabelecida, e os que têm estão atrelados a outras instituições. Né? Não é o Cineclube, acho que é o único que tem personalidade jurídica em Goiás, é o Cineclube Xícara da Silva. O resto, o Sétima Arte, ele está atrelado à Prefeitura, Catedral das Artes, ao Centro Cultural, e assim sucessivamente. O Imigração, ele não tem, Vingador Tóxicos não tem, e até agora nunca precisamos. Né? Próxima. Mais bebida, mais alguma coisa. Como manter um cineclube? Os cineclubes são de cobrar ingressos para assistir. Agora, nós tivemos um caso de uma pessoa que falou, mas eu quero cobrar. Posso cobrar? Você tem que abrir uma personalidade jurídica, ao mesmo tempo de você cobrar a personalidade jurídica, você tem que ir ao ECAD, que cuida de som, da música, os direitos musicais. O ECAD vai te cobrar, e se for um filme blockbuster, você tem que ir para o MPLC, ambos vão te cobrar. Só que para você exibir, você não pode cobrar. Ou seja, eles cobram de você, mas você não pode cobrar. Então, assim, eles dificultam muito para fazer cobranças de cineclubes. E, ao mesmo tempo, as instituições que, que, que protegem ou que associam cineclubes, eles não garantem que você receba apoio por você cobrar para o público, né, pelas sessões. Cineclubismo é uma questão democrática, é uma questão de gratuidade, de acessibilidade. O ponto o cineclube é de acessibilidade para aquela população que tem menos acesso ao cinema. O cineclubismo é um trabalho voluntário, né? Nós fazemos porque amamos o cinema, porque adoramos as pessoas com quem nos organizamos, com quem participamos. O cineclube é isso, é amor, né? Como diz o meu amigo Balbino. Próximo. O importante é de você criar redes de apoio. Nós, aqui em Goiás, nós criamos uma rede de apoio bastante grande e efetiva, que vai desde centros culturais, museus. O Museu Antropológico, ele se transformou no nosso grande parceiro nesse momento, e há 10 anos nós trabalhamos com o Museu Antropológico. Eles têm um projeto, para vocês terem uma ideia, que eu sempre mencionava com o Adelino, que eles são um cineclube. Né? Eles têm toda a dinâmica do cineclube, eles não cobram, eles têm uma periodicidade toda sexta-feira, eles têm um debate, né? Eles têm um debate depois do filme, há uma organização. Essas características, elas são basicamente de um cineclube.
Só que eles nunca quiseram se chamar cineclube. Mas a gente já estamos envolvendo. A próxima, por favor, Rosana. É isso que eu estava mencionando, a rede de apoio. Precisamos de rede de apoio. Os cineclubes eles se envolvem a partir dessa rede de apoio. Tá? É fundamental. A União de Cineclubes de Goiânia, ela nasceu necessariamente para poder organizar o meio. Nós fazemos 6 a 7 encontros anuais. Nos associamos a festivais. Nesse momento, há 3 festivais que fazem, dentro das suas modalidades, eles têm uma vertente para realizadores audiovisuais cineclubistas. Então, cineclubistas que fazem filme, e isso nós vamos conversar também daqui a pouco, realizadores que fazem filme, eles podem mostrar seus filmes e competir numa modalidade só para cineclubistas dos festivais no AFIC, no FAINA e acho que Senador Canedo. Então, a nossa intenção é isso, é que vocês, que o Cineclube também possa ter essa rede de apoio, e, afinal, tudo acaba em festa. Próxima, Rosana, por favor. Diversidade de opiniões, a tolerância e o respeito pela liberdade de expressar as experiências de todo aquele que deseja opinar. Sempre no debate, o respeito, ele dentro do cineclube, ele tem que ser importante. A tolerância, a liberdade de expressar o que pensa, claro, sem agredir ao outro, é uma das características que fazem do cineclubismo um ente democrático. Né? Claro que também nos cineclubes há aquele tipo de sessões onde o moderador é aquele que manda, mas a ideia não é essa. A ideia é que todos comentem, que as pessoas sintam liberdade para falar e expressar. Próxima. Conhecer as regras de distribuição e legalização para exibir filmes. É o que mencionávamos sobre os direitos autorais. O tema dos direitos autorais é uma coisa que, de certo modo, poderia dificultar a atividade cineclubista. Alguns cineclubes já foram processados, não muitos, né? Os casos que nós soubemos são casos de cineclubes que algumas vezes quiseram passar filmes que estão passando no circuito comercial. Então, baixei o filme que está passando agora, que nem passou aqui no cinema. Eu vou passar. Isso muitas vezes complica, isso chama atenção, isso pode produzir conflitos, né? E alguns cineclubes já foram processados por causa disso. Tá? Mas, em geral, há uma questão e há uma discussão dentro do CNC que tem a ver com o direito autoral versus direito do público. O público tem direito ao acesso ao cinema, né? Ao acesso às produções cinematográficas. Falávamos também de grupos de apoio, o Conselho Nacional de Cineclubes, no caso de Goiás, a União de Cineclubes de Goiânia. Próxima, por favor. O que fazer no cineclube? O cineclube é um espaço de exibição de filmes. Tá? Exibição e debate de filmes. Mas também nós temos algumas outras atividades que elas são importantes, né?
o tema da formação, ela é fundamental. O fato de, nós fizemos agora, há pouco tempo, fizemos um ciclo de cinema latino-americano. Mas para quê? Mas isso é só para imigração que passa filme latino-americano. Não, uma bagagem extra, é um conhecimento. As escolas de cinema, tanto o tema teórico de a história a história do cinema brasileiro, cinema e literatura, cinema e filosofia, a troca, o conhecimento ele é muito rico. O conhecimento é necessário para que você possa, de certo modo, ter mais bagagem de troca, de você poder enriquecer para você e para os outros. Tá? Quando eu coloco escola de cinema, é essa coisa da formação. Quando vamos falar de cinema e educação, esse é um outro elemento. Cinema e educação é aquele envolvimento de cinema, cineclubismo e educação. A Argentina, né, dentro da grade educacional do ensino fundamental, eles têm as artes audiovisuais como uma disciplina obrigatória. O Chile lá tem artes, e eles tinham essas propostas, e ainda que meu amigo Nicolás vai me desmentir, ainda existem as redes escolares, porque eu participei de uma o ano passado, e estou em contato justamente, convidei para esse encontro de cinema e educação, que começa agora em setembro, justamente, não, em agosto, desculpa, convidei a um chileno que está participando nesse processo, e que é interessante porque enriquece muito a bagagem cultural dos alunos. Lembrem que no Enem, se não me engano, no Enem desse ano, e que foi uma coisa fantástica, porque justamente o tema do Enem era a democratização do audiovisual. E é uma coisa até incoerente, porque um governo castrador na área audiovisual coloca como planteamento de redação a democratização e o acesso ao cinema. Fantástico, né? Fantástico. São as incoerências que nós encontramos nesse governo. Eu estou lendo aqui como essa Escola Sem Partido. Eu vou te responder com o que com a minha experiência. O Chile viveu 15 anos de ditadura militar, e uma ditadura, né? Uma ditadura repressora, castradora, professores sendo sequestrados nas portas das escolas, na frente de todos os alunos, e mesmo assim há um filme chamado Sem Crianças Esperando o Trem, que fala justamente sobre esse processo, processo de formação audiovisual em jovens dos anos 80. A ditadura militar foi até 89 no Chile. E assim, por mais que exista escola sem partido, sempre os professores vão falar, vão comentar, e sempre haverá pessoas críticas, alunos críticos, sempre haverá uma resistência, né? A resistência sempre vai ter, né? E talvez seja um bom motivo para você
perceber que temos que ter esperança dos nossos jovens, né? Eles crescem, se desenvolvem e eles são transgressores, né? Bom, o cinema educação, eu mencionava, vamos ter depois dessa jornada, desse curso, faremos um encontro de cinema educação, onde estão todos convidados. Os cineclubes, eles também é uma parte da produção da atividade cineclubista. O cineclubista ele gosta de assistir, mas a partir dali nasce aquela coisa de por que eu não faço? Nós temos o Rafael Sepúlveda, que está aí também, o outro chileno. Ele tem um festival Fronteira de cinema, esqueci. Nesse festival são filmes que não tem uma estrutura linear, né? E o Rafael viu o filme e falou, eu posso fazer isso também. E ele fez um filme, ganhou um prêmio. O Nicolás deve me lembrar aí, o nome do filme é Julieta Vai e Volta, né? E que ele trabalha com o tema da arquitetura dentro de Goiânia, né? E talvez a coisa interessante é porque o Rafael não tinha nenhuma habilidade, né, a não ser a estética. O Rafael é a pessoa que faz todos os nossos flyers, toda a nossa arte. Ele provavelmente é o criador de quase todos os logos dos cineclubes em Goiás. Tá? Então, a produção audiovisual ela faz parte, né, muitos dos cineclubistas, entre eles o Beto Leão e o Daldo Guimarães, eles foram do movimento cineclubista e depois partiram para a ABD Goiás, e passaram a ser realizadores, produtores e assim sucessivamente. E festivais locais. Nós, aqui em Goiás, participamos do festival do FIVAC, que é um festival educativo. Eu organizei um festival educativo na escola com o Cineclube Imigração. Então, assim, além do estímulo, é super interessante que seja também um evento para os jovens, né? A estimulação e a criação e a exibição. Próxima, por favor. O que exibir nos cineclubes? Falávamos da curadoria, que ela seja democrática, plural, libertadora. Eu acho que esses elementos caracterizam muito bem uma curadoria cinematográfica de um cineclube. Próxima. A partir dali, já depois de ver o filme, eu coloquei isso mais como uma relação. O análise cinematográfico é importante, um curso de formação de análise cinematográfica. O análise cinematográfico tem a ver com a estética, tem a ver com a composição, tem a ver com o momento histórico, mas é importante. Mas é fundamental? Não. As pessoas têm sensibilidade, as pessoas têm a flora. Eu acho que começa por aqui. Quando você assiste um filme, o primeiro elemento, e isso é uma coisa que eu repito muito nas minhas sessões, gostei ou não gostei? Eu assisti o filme junto com o pessoal, eu gostei. Mas existem aqueles filmes que eles se incomodam.
né? Eles te incomodam e você fica ali incomodado e olha para lá e olha para cá, mas você não sai. Ou você vê a pessoa saindo e entrando, saindo e entrando. E aí, quando você vai questionar, né, no final do filme, aí a pessoa diz, sabe o que acontece? O filme mexeu muito comigo. Que interessante. Como assim? Porque muitas vezes que o filme te incomode, ele é muito mais enriquecedor que aquele filme que você adora e você vê 20 vezes, e ele não acrescenta nada mais do que o teu próprio, a tua própria apreciação, né, estética. Então, é super enriquecedor quando você assiste um filme e ele te incomoda, e assim ele te questiona, né? Depois da identificação com o filme, vem todos os elementos da tua bagagem cultural, tuas leituras. Olha, esse filme, ele me lembra muito as minhas lembranças da minha avó, as minhas lembranças da pessoa que eu amei, daquele fato, daquela vivência com o professor que era um maldito, do meu pai. Então, a tua bagagem, as tuas leituras, os filmes que você assistiu, tudo isso são elementos que eles acabam te proporcionando novas estruturas para o teu análise, né? Gosto não se discute, né? Se você gostou do filme, perfeito. Eu não gostei, mas eu não gostei por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. Mas vamos ver, vamos conversar, entendeu? A opinião e a coerência é importante, né? Acho que dentro do análise cinematográfico, esses elementos são importantes para nós seguirmos. Próxima. Falava da formação cineclubista, história do cinema, formulação de projetos culturais é super importante para ter noção do que nós queremos. Análise cinematográfica, cinema e estética, cinema e filosofia, cinema e fotografia, produção cinematográfica, todos esses são elementos, são oficinas, cursos que devemos tomar mais para enriquecimento pessoal do que para é, mostrar que eu sei, entendeu? Para enriquecer o cineclube, né? Próxima. Mencionava as parcerias, né? São essas que nós temos aí. Incluímos a Unichile Goiás no final, que ela faz parte a quantidade de chilenos que nós temos aqui é grande. Próxima. Quando falamos em cinema e educação, tem a Lei 3006, que estabelece, do senador Cristóvão Buarque, do ex-senador Cristóvão Buarque, que estabelece que as escolas de ensino fundamental devem, por obrigação, exibir 2 horas de cinema mínimo, hein? Não é só 2 horas, é no mínimo 2 horas de exibição de cinema brasileiro nas escolas no ensino fundamental. Perguntas básicas primeiro, os professores estão habilitados, porque as universidades de pedagogia não entregam um curso de análise cinematográfico e de cinema educação, né? Segundo, como fica o tema dos direitos autorais nesse caso, né? Só para questionamento. Isso para uma próxima discussão, beleza? Próxima. Em Goiás, nós temos a Escola de Audiovisual da UEG, da Escola Federal, da Escola Estadual, e temos o Instituto Federal também. Pode passar, Rosana? Pode passar. Essa é a Oficina de Cinema Latino-Americano, os encontros também em Pirinópolis, aqui em Goiás. Esse filme nós vamos passar no Encontro Cinema e Educação, é do nosso amigo Nicolas Pienovi. Próxima, por favor. O manual que nós colocamos ali colocamos no grupo. Próxima.
Colocamos também algumas publicações da União de Cineclubes de Goiânia, um blog, onde tem mais ou menos 40 opiniões, artigos sobre cineclubismo e o que nós estamos fazendo no estado de Goiás. Próxima. O AFIC, que o nosso amigo Ruiter vai nos mencionar. Próxima. Essa é a Catedral das Artes. O SAPI também faz parte desse processo de formação, um seminário de audiovisual que acontece em Goiás, mas também tem em Brasília, Mato Grosso e por aí vai. Próximo. Dia 10 de maio, nós, em Goiás, comemoramos o Dia do Público. Também conseguimos que a Câmara de Vereadores nos reconheça o dia 10 de maio como o Dia do Cineclubismo. Então, na cidade de Goiás, na cidade de Goiânia, dia 10 de maio é o dia do cineclubista goiano. Próxima. Esse é um site, Pipoca com Piqui, sobre cinema goiano. Próximo. O Encontro de Cinema, nós estamos no 7º agora. Próximo. Esse é um livro do Beto Leão. Beto Leão é um dos grandes pesquisadores sobre cineclubismo e cinema goiano. Se vocês colocarem lá a História do Cinema Goiano, vocês vão encontrar, não esse texto, mas vários textos sobre ele, dele, feitos nessa temática do cinema goiano. Próxima. Algumas atividades, eu falei do festival que fizemos no colégio, o IFG também fez alguns. Né? Próxima. Pode seguir. O Encontro Cinema e Educação, o curso Uma Janela para o Conhecimento, o projeto Clube do Professor. Essas são todas as atividades que nós fizemos. Esse slide foi feito por minha filha, eu tenho que falar, porque senão ela tem que dar uma bronca comigo. Os meus geralmente são muito secos, geralmente em preto, bom, eu gostaria de agradecer. Agora deixo para Sirlene, está? Sirlene? Ou Balbino, Rosana? Eu acho que o Balbino está presente. Eu vi comentando. Aí. Então, Balbino. Pode ser eu, então? Começa comigo? Sim, Balbino, seja bem-vindo. Por Agradecido. favor. Só me reforça aí quanto tempo que eu tenho para eu segurar a minha fala. Opa, acho que agora vai. Me ouvem, me vejam? Ouvimos. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, vamos lá começar, então. Boa noite, meu nome é Balbino. Moro aqui na periferia do Distrito Federal, não é Brasília, Lilo. Eu não moro em Brasília, moro na periferia de Brasília, numa cidade chamada Milagrosa, mas que eu, de maneira muito carinhosa, prefiro chamar de centro do mundo. Bom, sou realizador audiovisual, trabalho especificamente e exclusivamente com audiovisual, sou roteirista, alguns filmes rodados por aí, alguns filmes exibidos mundo afora e alguns prêmios também recebido. Por que eu gosto de falar essas coisas? Bom, eu não sei quem está me vendo, mas eu sou negro e periférico, né? E acho que isso é uma vitória, sabe? Assim, de alcançar aonde eu cheguei e aonde estou caminhando ainda,
é um privilégio para poucos, e quando a gente põe um recorte racial, aí que diminui mais ainda esse valor, e eu estou lá, chegando lá um pouco lá. Eu tinha planejado uma fala, estruturado uma fala, mas assim, diante da fala do Lilo, eu desmontei toda, assim. Falar um pouco da minha experiência de cineclube. Eu trabalho com cineclube já uns 15 anos por aí. O Cineclube Confabule, que é o cineclube que eu coordeno, já existe já há quase 13 anos, ininterruptos, não deixamos de exibir um ano sequer, e meio que respondendo a algumas questões que eu vi no chat, né? Com uma curadoria totalmente anárquica, mas quando a anarquia não funciona, raramente a anarquia no mundo não funciona, mas quando por algum motivo não tem uma indicação de filmes feitos por outra pessoa, eu indico os filmes. E não tem uma curadoria específica. A gente pega muito pela coisa do momento, muito pela coisa do que está acontecendo, ou quando a gente quer discutir algumas coisas específicas, principalmente coisas que estão acontecendo na nossa cidade, aqui em Brasilândia, porque nós também gostamos de cutucar os outros, sabe? A gente teve problemas sérios aqui em Brasilândia. A gente teve um ataque homofóbico que aconteceu perto do local do cineclube, e aí a gente falou, a gente não aceita, a gente simplesmente não aceita. O nosso cineclube é altamente diverso, eu me considero pansexual não praticante, tenho um colega que é bi, tem um colega que é gay, tem uma outra coordenadora que eu acho que ainda não decidiu qual o rumo que ela vai tomar na vida. Enfim, é um tema que faz com que a gente fique extremamente abalado, porque a gente não aceita. E aí a gente fez uma semana de cinema LGBTQ+, né? Com o intuito, inclusive, justamente de cutucar nessas pessoas. E diante disso, nessa experiência, a gente fez uma exibição exatamente na rua onde aconteceu esse crime, e a gente fez uma sessão muito deliciosa que a gente chamou de Cine Bafão, que eram filmes LGBTs com clipes de pessoas bafônicas, Pablo, Glória Groove, Aretrusa, enfim, fizemos foi o primeiro foi a primeira sessão de cine festa, que aí a gente via filme, via um clipe, e de repente todo mundo já estava roçando a raba no chão. Foi uma delícia e serviu como um ato de protesto nosso que a gente achou hiper interessante fazer, que culminou numa parada LGBT que o Cineclube foi participar dessa parada com as suas divas, né? A gente maquiada, a gente fantasiada, mas para demonstrar novamente que era uma ação do nosso cineclube perante aquele ato. E concordo plenamente que que o cinema, que o cineclube, não necessariamente o cinema, mas o cineclube eu acho que tem um ponto de resistência política que a gente tem que botar assim, incluir na nossa mira de exibições. Um outro momento que aconteceu, a gente aqui do Cineclube, a gente é totalmente contrário com a militarização das escolas aqui do DF. A gente não concorda por vários motivos, inclusive por um motivo que é bem óbvio para a gente, né? Quem é professor sabe que a gente passa 4 anos no mínimo na faculdade para aprender a atender bem o aluno, e chega uma pessoa que não tem essa formação,
tem um grupo especializado em outra coisa, em força, que isso não é nos ensinado na escola e também não é ensinado no processo de formação do policial, seja ele qual for, né? Isso aconteceu uma coisa extremamente atípica que a gente tinha percebido, assim. A gente percebeu que que as nossas redes sociais, tanto do Cineclube, quanto a minha, quanto a de outro coordenador do Cineclube, foram invadidas por pessoas que têm uma visão contrária à nossa. As duas, os três perfis, meu, do Cineclube e do outro professor, a gente teve quase 200 pessoas que se auto-intitulavam o BOP das escolas. É claro que isso é uma forma de tentar nos reprimir, mas nós é afrontosa, sabe? Não sei quem de vocês são afrontosas, mas nós é afrontosa. Enfim, tudo isso para responder um pouco sobre a atuação do Cineclube, que eu acho que assim é política, é social, tem que estar de olho nas questões próximas, né, assim, ao seu redor, à sua sociedade, que eu acho que isso, inclusive pelo próprio tamanho de abrangência do Cineclube. Existem poucos cineclubes que têm uma abrangência, e vou dizer, de importância nacional. Geralmente o cineclube é regional, é local e não tem como você não começar essas lutas pelo pequeno. Eu acredito muito na luta do menor para o maior, sabe? Assim, que as nossas brigas, antes de querer chegar num campo muito mais amplo, a gente tem que primeiro sensibilizar os nossos vizinhos. Se não for assim, eu acho que não adianta muita gente ir para outros campos de batalha, porque, enfim, né, se a gente não consegue resolver os menores, o maior talvez a gente também não consiga. Bom, e falando um pouco ainda de curadoria, que foi um dos temas que eu vi lá no chat, e um pouco que o Chico falou. Cara, tem uma frase, se não me engano, é do Scorsese, que eu gosto muito, que ele fala que todo filme é um ato político, o resto é cenário. E é mais ou menos isso, sabe? Assim, todo filme você tem um olhar para você tomar um lado para observar o que está sendo dito. Prova disso, uma vez a gente fez uma mostra juntamente com o Núcleo de Extensão da Universidade de Brasília, do curso de Ciências Políticas, que durante um mês a gente exibiu filmes da Disney, e para discutir justamente o que tinha de político ali, né? Não tenho dúvida que todo filme tenha, sabe, assim, esse ponto de vista além do cenário. Bom, eu tenho, como eu disse agora há pouco, eu sou um tanto anárquico, sabe, as coisas de tudo. E a minha curadoria dos cineclubes, a minha proposta também vai nesse sentido, inclusive para questionar o que é cineclube, né? Temos encontrado por aí, hoje eu faço parte do Conselho Nacional de Cineclubes, o CNC, e temos encontrado por aí várias formas de cineclube que a pessoa ou não se vê como cineclube, ou que não aceita que aquilo é cineclube. De maneira muito sincera e muito clara, assim, inclusive até indo de certa forma com afronte à organização que estou ajudando a se manter, que é o CNC. Eu acho que o menos importa, sabe, é o que você acha do que você está fazendo, né? Conversei na reunião passada com o Alonso, que a gente falou do Cine Farofada, não foi isso?
Que é isso, se você achar que o que você faz é farofada, quem sou eu para dizer o contrário? É farofada, é cinema na rua, é pimpolho, sei lá qual o nome que se dá. Deixe que isso, que essas denominações, deixe que a gente que define, se você não perceber. E aí a gente faz esse convite, olha, mesmo sendo farofada, mesmo você achar que é farofada, se junte a nós, porque a gente está nessa luta de cinema. Cinema educação, cinema político, cinema de atuação e também de cinema entretenimento também. Né? O audiovisual, para além de tudo isso, todas essas lutas também servem para a gente se divertir, para a gente ter um momento de cartaz, né? Esse momento inclusive, de felicidade. Eu tenho, nesse período de quarentena, duas coisas que era muito incomum pelo meu ser telespectador. Eu mal assistia Netflix e tampouco assistia comédia romântica. Nesses últimos 4 meses, cara, o que eu tenho visto de comédia romântica, sabe, assim, Netflix, canais pagos, filmes, gente, eu tô chorando, sabe, assim, eu tenho mais ou menos o horário que eu paro, que eu tenho para ver filme. Esses dias a minha esposa perguntou o que foi, eu falei, eles não voltaram, cara, e eu chorava de maneira muito absurda. Isso também é um ato, uma forma de contemplar filmes, né? De se contemplar dentro do audiovisual. Netflix. Dentro do tempo que eu tenho, eu estou assistindo muito Netflix. Né? E só por cartaz mesmo. Assim, tem uma seleção de coisas que eu vi e que, para mim, eu não lembro, 10 minutos depois, o nome do filme. Sabe? Mas que naquela 2 horas e pouco, 2 horas de filme, me serviu de alívio, de catarse, de momento que eu poderia estar sem pensar no mundo, sem pensar nisso tudo que está acontecendo, né? E eu tenho um agravante bem doido, que eu acredito que o mundo vai acabar semana que vem. Eu estou sempre nessa aposta, sabe? Assim, tanto assim que eu não faço nenhum compromisso para daqui a 15 dias, né? Porque eu acho que não adianta. Eu só faço nos 7 dias para dar tempo, se o mundo acabar, né, eu ter cumprido as minhas deliberações, né? Os compromissos que eu tenho acerto. Inclusive, se eu não tiver, viu, Lilo? Se eu não tiver nas próximas aulas, é porque o mundo acabou, tá? Bom, uma outra história que eu gosto bastante, que vai também nessa coisa do que é cineclube, do que o cineclube pode ser, independente do nome que você der. Eu e a Preta, a gente morava numa kitnet mínima, uma mini kitnet, assim. E só que toda quarta-feira, a cada 15 dias, nas quartas-feiras, a gente fazia um cineclube, que a gente chamou de Cineclube Cafofo, né? A gente estendia a tela que a gente tinha, colocava o filme no projetor que a gente usava para dar aula e via filme. A gente fazia cartazinho, sabe? Assim, uma coisa muito entre eu e ela, e a gente discutia sempre um filme, né? E aí eu fui tentar registrar esse cineclube num grupo que estava se organizando aqui no DF, e falou, não, isso não é cineclube. Como assim? Eu falei, gente, é o cineclube, é o único cineclube que eu conheço que dá 100% de público. Eu e ela, né? Inclusive porque o espaço não cabia. De vez em quando a gente chamava alguém para assistir e seguramente a pessoa tinha que ficar do lado de fora, sabe? Cabia lá em casa umas 2 pessoas. Então, tinha quarta que a gente tinha 4 pessoas. Isso significa que era a lotação máxima mais 100% da lotação máxima, sabe? Isso é uma coisa... Poucos cineclubes conseguiu essa façanha que a gente fez durante um tempo. E tudo isso também para dizer, para quem está
montando cineclube agora, que eu vi no grupo de WhatsApp, que tem muita gente que está fazendo, começando agora cineclube, né? Então, coisas que eu recomendo, cara. Não tem essa dor na vida de cineclubista. Porque, inclusive, quando a gente se reúne para fazer terapia de grupo, sabe? Agora não porque a gente está de forma isolados e quarentenados, mas as reuniões de cineclube, depois que a gente conversou tudo, sabe? Assim, a gente dá um abraço coletivo, sabe? E fazer cafuná da pessoa e dizer, gente, os seus problemas são os mesmos dos meus, né? Se possivelmente os nomes divergem, inclusive o conceito de ser, as dores de público, de como exibir, o medo de ser pego, o medo de ser processado, essas são dores muito, muito comuns. E só tem uma coisa para acalentar. Sinto muito, vai continuar tendo, sabe? Assim, aprenda a conviver com essa dor. Mas esse desafio dessas dores, que eu acho que é uma das coisas que faz a atividade cineclubista ser algo pessoal, valoroso, né? Se quase 98% dos cineclubes são CPFs, são pessoas físicas tomando esse trabalho em si, a gente está falando de 98% de uma galera altamente apaixonada pelo que faz, né? E como toda paixão, eu não sei quantos de vocês já teve paixões na vida. Só hoje eu tive duas. A gente sabe o quanto as dores que a gente leva em torno de paixão, né? Cineclube é tanta coisa, mas também é um ato de paixão, é um ato afetivo. E talvez hoje a coisa que mais me faça falta, sabe, é esse contato, essa reunião entre pessoas, entre a gente, sabe, assim. Inclusive para discutir o filme, para debater, porque tudo isso dá online, ou como diria o meu amigo Chico, online. Mas falta uma coisa que eu acho que é primordial, sabe? Se a presença física da pessoa, a gente poder se abraçar depois, a gente poder dar risada depois um do outro, a gente ir pro bar, sabe? A gente poder fazer o que é de mais humano no cineclube, que é o encontro das pessoas. Afinal de contas, a gente trabalha e realiza por paixão, né? Não sei quanto tempo eu já falei, mas já me indo para o final, duas coisas a dizer. Tem dois cineclubes que eu adoro o nome, que é o Cineclube Cachaça, no Rio de Janeiro, que você vai vendo filme, vai assistindo o filme e tomando dosezinhas de aguardente. Eu nunca participei desse debate, mas eu imagino que deve ser o debate mais interessante de todos os cineclubes que eu já vi. E um outro que é uma homenagem a Cir, que eu acho que ela não sei se ela está aí, se ela vai voltar. O cineclube que tem o nome mais interessante que eu conheço é o Cineclube Bandidas. Eu adoro esse nome e assim, ai, ai, ai. Um dia talvez eu seja uma bandida também, sei lá. Vamos ver isso. E terminando de vez, para quem está começando, para quem está nessa luta, para quem está pensando em continuar, é isso. A ideia é que nos mantenhamos no afeto, né? É só com afeto que a gente vai vencer, vai manter o cineclube. É com afeto que a gente vai derrubar umas coisas loucas que estão aí pelo mundo. E quem puder, fique em casa, usem máscaras, não caia em certas lorotas, tá? Queremos todos nós vivos, nós e os nós de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado e passo a fala.
A Cirlene gostaria de seguir a fala, já que teve essa apresentação do Cineclube Bandidos. Ou o nosso outro apresentador, que está presente também. Quem sentiu a vontade para começar? Sirlene, Boa noite. bandida, aí tá. Estão me ouvindo? Estamos. Então, boa noite. Valeu, Balbino. Saudade imensa de você. E você já é uma de nós, né? Inclusive, a gente já passamos filmes seus, você já debateu com a gente. Então, considere-se nossa bandida mais famosa. É um prazer estar conversando com vocês, participando com vocês dessa oficina. Obrigado, Lilo, por me convidar. Então, para quem não me conhece, acho que poucas pessoas não me conhecem, meu nome é Sirlene, sou auxiliar de atividades educativas da Prefeitura de Goiânia, trabalho no CIMEI com crianças de 2 a 6 anos, através desse CIMEI que tive o primeiro contato com o Cineclube, foi paixão à primeira vista. Então, em 2011, eu comecei nesse CIMEI, e lá a diretora tinha um cineclube voltado para crianças, né? Que nós reuníamos as crianças, assistimos uma animação e depois a gente debatia a animação com a criança. Era muito legal, assim, foi uma das melhores experiências que eu já tive. O Cineclube Bandida surgiu daí porque, com o afastamento dessa diretora, que ela saiu do CIMEI, o Cineclube ele se encerrou, e aí a gente, como eu já tinha participado de alguns encontros de Cineclube, já tinha conhecido o Francisco e mais algumas pessoas desse movimento, o Francisco falou assim, por que você não junta aí a galera e monta um Cineclube? Eu falei, mas será? Então, o Francisco foi uma das pessoas que me influenciaram, né, para esse novo, eu posso dizer assim, essa nova paixão. Cineclube Bandidas, ele começou em 2015. Nós tínhamos um grupo de professoras lá dos meus trabalhos, e a gente reunia, assim, na sexta-feira, quando saía do CIMEI, íamos lá para casa, ou íamos para um barzinho, ir para casa de alguém, e bater papo, conversar, e daí eu chamei, falei, vamos fazer algo mais interessante, né? Vamos montar um cineclube. E aí, muita gente falava, vocês são bandidas, né? Vocês saem do trabalho, em vez de ir para casa, cuidar dos filhos, vocês vão para a boteca. E aí ficou o nome, Cineclube Bandidas. É lógico que algumas tiveram que se afastar devido ao nome, né? Tivemos casos de maridos proibir, namorados, de proibir a mulher de participar, porque a minha mulher não vai sair com um grupo que se denomina bandidas, né? Fizemos algumas reuniões para ver se mudaria, se deixaria esse nome, e o nome ficou. E desde então eu tenho participado de muito, assim, meu crescimento foi muito grande nesse sentido de ter participado de praticamente todos os encontros que tivemos de cineclubes. Goiano, participei do encontro nacional na Bahia, que ano que foi, Francisco? 2015. 2015. O ano que foi o ano justamente o ano que a gente montou o Cineclube Bandidas. E vários encontros em Anápolis, né? Para mim, os encontros em Anápolis são os melhores, junto com o de Acreúna. É muito bom, gente. Essa interação que a gente tem nesses encontros, esse corpo a corpo, essa troca de ideias, troca de experiências, é realmente assim
marcante na vida de qualquer cineclubista. Então, o que mais? Dentro da temática do Cineclube Bandidas, nós passamos vários tipos de filmes. Lembro que o primeiro filme que passamos foi a comédia romântica, Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou, porque a gente procura muito levar a história do cotidiano da mulher para esse tipo para nossas sessões, né? E aí, lembro que nesse filme, inclusive, era proibido para homens, seria um filme que seria só mulheres. Mas uma amiga chegou para mim e falou assim, olha, Silene, eu só vou se meu marido for. E eu quero muito ir. Então, eu falei, aí eu conversei com as outras, né? E aí, não, então vamos abrir a sessão para os homens. E aí, no filme, ele ficou, assim, chocado. Minha mulher não vai assistir, não vai participar, porque é um debate que vai mudar a cabeça dela. Tanto que essa foi a primeira e última sessão que ela participou, infelizmente, né? Mas tivemos filmes marcantes, assim, bem emocionantes, que foi o filme inclusive o filme que o filme do Balbino foi Fragmentos. Foi inesquecível esse filme. Passamos Minha Mãe é uma Peça, A Cor Púrpura. Silene, posso falar uma coisinha? No filme do Balbino, ficamos 2 horas esperando, lembra? Lá no Cinecultura, para eles liberarem. A chuva. Lembra? Acabou a luz. Foi maravilhoso. Mas, assim, temos sempre essas algumas intercorrências, né? Muito difícil você chegar num filme de cineclube e não ter algum atraso, algum probleminha ali que acaba por depois nos divertir com isso, né? Porque eu lembro que eu fiquei muito angustiada com o Balbino esperando e a gente todo mundo trancado lá de fora e chuva. E eu falei, meu Deus, eu trago o rapaz para cá, ele vem de Brasília só para isso. Não é Brasília, né, Balbino? E aí não vai dar certo, mas graças a Deus deu certo, foi um sucesso. Tivemos um público até considerado. E é isso, nós tivemos um filme, A Fonte das Mulheres, que um debate foi maravilhoso, e foi um circuito que fizemos na Catedral. O Cineclube Bandidas, ele tem essa característica de fazer parcerias com outros cineclubes, já fizemos parcerias com o Cineclube Fringe, Senador Canedo, Imigração, tem outro cineclube que a gente fez parceria também. Calungas. Calungas, muito bom. O Cineclube Calungas é maravilhoso o filme que eles fazem. E aí, minha filha começou a se interessar, me vendo participar, começou a se interessar também por cineclube, e com isso ela fez uma sessão mirim, adolescente, né, que eu posso dizer, e ela passou as vantagens de ser invisível, e ela ama esse filme, né? E aí foi muito bom, inclusive agora ela está querendo montar um cineclube, assim, que vai passar essa pandemia aí que a gente está se passando. Ela está com um projeto bacana aí de montar um cineclube aqui só para jovens, né, adolescentes. E aí ela fica assim, como é que faz? Eu vou até passar esse manual para ela, viu, Francisco? Eu já falei com ela, que vou passar para ela dar uma lida e passar para os amigos dela. E aí, Cineclube Bandidas
lembro de uma experiência que tivemos aqui em Goiânia, de um encontro, e aí era só um dia de encontro, uma tarde, e fomos convidados, eu, Francisco, Balbino, para dar uma palestra, conversar, e aí no final tinha um rapaz lá, e ele falou assim, nossa, eu vim só por causa desse nome, Cine-Clube Bandido. Porque eu achei que eu ia chegar aqui, ia estar uma mulher vestida toda de couro, e não sei o quê. Eu falei, não, só sou eu. Só sou eu mesmo aqui, vestida normal, uma professora. Mas é isso. Essas experiências que nos fazem de vontade de participar, de estar junto com todo mundo. Saudade demais de todo mundo, de vocês, até das confusões que existem nos encontros, gente, porque não existe encontro sem uma confusão no meio. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade. Depois, deixa o Ruiter entrar agora, né? Ruiter, e aí no final fazemos as perguntas, tudo bem? Perfeito? Silene? Alô? Tá me ouvindo? Ruiter, você tá aí? Estou aqui, pessoal. Estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo, pode falar. Você não viu minha mensagem no WhatsApp aí para você, né? Que eu tinha pedido para segurar um pouquinho, que me ligaram ali, eu tinha que buscar uma encomenda rápida, era aqui do lado de casa, mas o pessoal segura lá. Vamos lá. Eu não estou me vendo aqui, como é que eu faço aqui para eu me ver, hein? Ah, sei lá. Bom, pessoal, acho que a maioria me conhece, né? Não sei, não tenho certeza. Sou aqui do interior de Goiás, uma cidade pequena chamada Acreúna. E a gente começou nesse lance aí do cineclubismo sem saber que isso era cineclubismo, né? Isso foi por volta de... Não me lembro bem se foi em 2008 ou 2009, mas a coisa se oficializou mesmo em 2010, onde a gente descobriu que o que a gente fazia era cineclubismo, e eu descobri um edital aí nessas navegadas pela internet que se chamava Cine Mais Cultura. E eu observei que a gente fazia algo naqueles moldes, né, aqui. Claro que de forma muito espontânea, né, com participações, assim, de amigos, de professores, mas o que a gente fazia era cineclubismo, reunir ali alunos na biblioteca municipal, no auditório, e a gente passava filmes, ora discutíamos, ora não. É uma outra questão aí, dentro do cineclubismo, se é obrigatório ter ou não o debate. Um dia eu ouvi do próprio Silvio Tendler, que não é obrigatório. Isso não quer dizer que para um cineclube ser caracterizado como cineclube, tem que obrigatoriamente exigir um debate após o filme. Mas na maior parte dos casos a gente sabe que isso é o que acaba acontecendo ali e que faz a diferença dentro do cineclubismo. Mas enfim, como eu disse, a gente oficializou a coisa por volta de 2010. Nós fizemos a inscrição desse projeto nesse edital e foi muito concorrido, o Brasil inteiro concorrendo aí. E eu lembro que foi o primeiro edital, assim, que a gente conseguiu. Eu estava na diretoria de cultura, na época, como estou até hoje, e nós implantamos aqui o Cineclube Sétima Arte. E comecei a participar aí do movimento estadual, comecei a conhecer algumas pessoas e instituições, cineclubes. O primeiro cineclube, assim, com o qual a gente entrou em contato direto, fora, claro, os que a gente conheceu ali durante a oficina de formação do Cine Mais Cultura, foi o Xícara da Silva, de Anápolis. Inclusive, de lá para cá, nós participamos de todos os festivais de cinema e encontros cineclubistas, com exceção de um,
né, que foi um ano um pouco complicado aqui para mim, eu não pude participar, mas todos os outros a gente esteve ali presente. Nos encontros que a gente realizou também na cidade de Goiás, participei praticamente de todos, enfim, há muito tempo a gente tem integrado aí o movimento, tanto aqui do interior, quanto o que o pessoal vem realizando aí em Goiás, pelo menos os que a gente sabe, a gente está tentando participar sempre. Participei ali bastante também com o Lilo, né, de muita coisa, eles realizaram ali, a Sirlene, conheço o Balbino aí de outros carnavais, né, Balbino? Balbino é um amigo, a Sirlene, enfim, a gente vai criando esses laços de amizade, e que é uma coisa bacana no cineclubismo, e participei da Jornada Nacional de Cineclubes, né, na ilha de Itaparica, na Bahia. Vencemos um prêmio nacional, que foi o Prêmio Cultura Viva. Nós ficamos entre as 10 melhores iniciativas culturais do país, né, com o trabalho que a gente realizava aqui no Cineclube, e também através de um outro projeto, agora me falha a memória se foi no Heróis de Papel ou foi com a Orquestra Caipira, enfim, mas o carro-chefe era o Cineclube. E participei também da diretoria anterior, né, a essa aí do CNC, né, essa que o Lilo agora integra, eu estive na outra diretoria, e eu me orgulho em dizer que realizamos hoje um festival de cinema em Acreúna que nasceu do movimento cineclubista. Então foi algo assim que o cineclube em Acreúna, ele foi tomando uma proporção assim muito interessante. Ele meio que, ainda bem, saiu do controle. Não era mais só um espaço de exibição de filmes e de debate, mas também um espaço de experimentação de produção. Nós começamos isso também, experimentação da produção audiovisual. Nós participamos com um grupo aqui de 48 pessoas que integravam como público do Cineclube, e na época eu fiz o convite para o pessoal participar junto aqui, de um projeto que se chamava Câmera Cotidiana. Algumas pessoas podem ter ouvido falar aí desse projeto, em Goiás, que consistia em formar os multiplicadores, e esses multiplicadores voltavam para as suas cidades e aplicavam essa oficina de produção para os seus alunos, e competiam depois entre si essas cidades, né, das quais esses multiplicadores faziam parte. E pela primeira vez um cineclube integrou o Câmera Cotidiana. Eu enchi o saco deles por 2 anos consecutivos, até eles permitirem, né, mostrei que o cineclube tinha uma ligação muito direta com a educação, é algo que eu esqueci de falar, o nosso cineclube, como ele nasceu dentro da diretoria de cultura, que era um braço da Secretaria de Educação, né, como infelizmente acontece na maioria dos municípios, não existe um órgão específico da cultura, no caso a secretaria, né, geralmente é um braço ligado à Secretaria de Educação. E assim nós fizemos, implantamos aqui, né, conseguimos trazer para cá esse projeto, e o mais interessante de tudo, eu tinha alunos dentro desse projeto, de 14 até uma ex-professora minha, que hoje ela deve ter seus 60 anos. Então era um grupo bem diversificado. Para resumir a história, cada aluno produziu o seu filme, produzimos também alguns filmes em conjunto com a turma inteira, e um desses filmes produzidos em conjunto foi o vencedor do Festival Câmera Cotidiana daquele ano. Se eu não estiver enganado, isso foi em 2014, agora eu não tenho certeza. Eu não sou bom com datas, não. E de lá para cá a gente começou também a realizar algumas oficinas de produção, através do FAC, um parceiro quis trazer para cá uma oficina de produção que não tinha diretamente aquela ligação com o cinema, mas era no mesmo nicho, porque era uma oficina de produção, na verdade, de formação de grupos teatrais.
E o pessoal que participava com a gente diretamente no Cineclube foi, mais uma vez, o público que a gente acabou engajando nesse projeto. Nós conseguimos formar aqui um grupo teatral que surgiu dessa oficina e é um dos únicos que continuou depois da oficina em atividade, que é o Grupo Alfa de Teatro e Cinema. Depois disso também veio uma oficina de produção audiovisual, com um cineasta do Rio de Janeiro, que é o Flávio Leandro, e a conclusão também da oficina foi a produção de um curta, que já participou, inclusive, da Mostra Sesc e de outros festivais. Como eu disse, a memória tem me falhado muito, né, muitas atividades, mas, enfim, o mais importante para mim do movimento cineclubista é todas essas possibilidades que a gente tem, né, de trabalho, de interação, de experimentação, e com isso a gente pôde descobrir o seguinte, pelo menos no nosso caso aqui, só tem uma coisa que as pessoas gostam de enxergar na tela, mais do que atores famosos, inclusive de Hollywood, eles próprios. Nessas oficinas que a gente realizou, quando o pessoal está ali assistindo os seus curtas, levam as famílias, então você vê o prazer das pessoas de terem integrado esse projeto e de verem isso se materializando ali na tela, né? Isso é muito importante. E, enfim, essas são algumas das experiências que a gente participou aqui, e me orgulho em dizer que o nosso festival de cinema nasceu do movimento cineclubista, de toda essa experiência que fui adquirindo aí, junto não só dos encontros, mas também dos festivais de cinema, e a gente conseguiu realizar aqui 2 edições consecutivas do Festival de Cinema, né, de Acreúna, mas isso partiu de um primeiro encontro cineclubista. Nós realizamos 3 anos consecutivos, 2 anos dentro já do festival, mas foi no primeiro ano que já surgiu a ideia ali, dentro do encontro cineclubista, de a gente realizar o festival de cinema aqui. E esse ano, se não fosse por conta da pandemia, a gente estaria partindo agora para o 4º encontro cineclubista e para o 3º festival de cinema. Mas, enfim, a ideia não morreu, continua mais viva do que nunca, só momentaneamente paralisada, mas em breve a gente quer, mais uma vez, acender de novo essa chama. Aliás, não se apagou, né, só ficou um pouquinho mais enfraquecida por conta desse período ao qual todos nós estamos nos adaptando. Não tem sido fácil para ninguém, acredito eu. Mas é isso, pessoal. E, assim, às vezes eu dou muita risada aqui. Estava vendo quando o Lilo falou que foi maravilhoso, né? O filme do Balbino, que eles passaram, onde faltou luz, esperaram por 2 horas e foi tudo maravilhoso. Mas é isso, cineclubismo é isso. Essa coisa de ter que lidar, às vezes, com o imprevisto, né? A gente, às vezes, está ali com um auditório cheio, como às vezes já aconteceu comigo. Imagine um auditório que cabe 110 pessoas, lota, aí você tem que buscar mais cadeiras, de repente estão ali 130 pessoas e falta energia elétrica. Aí daqui a pouco chega a energia e o computador estava tudo certinho, tudo beleza, tudo ok, começa a dar tudo errado, aí você tem que correr atrás, arrumar e tal, mas no fim acaba dando tudo certo, tudo como o Lilo falou, tudo vira festa, vira um clima festivo ali, e a gente, modéstia à parte, eu acredito que a gente tem realizado um trabalho interessante aqui, tendo o Cineclube como uma ferramenta de interação, de experimentação, como eu disse, e tem sido realmente um destaque dentro da cultura de Acreúna. Nós conseguimos, inclusive, realizar outras atividades fora, em escolas, alguns convites surgem para a gente auxiliar em projetos de produção audiovisual, principalmente essa primeira experimentação, auxiliar os alunos num determinado tema, professores também, e isso nos orgulha muito, saber que a gente tem se tornado aqui referência, mas por conta não do que a gente faz, mas do que a gente aprendeu vendo outros fazerem, como
o caso de todos esses cineclubes aí citados, né, com os quais a gente entrou em contato, e com essas pessoas. Para mim, o mais importante de tudo são as pessoas que integram esse movimento. No passado, nós tivemos aí alguns problemas, como disse aí a Sirlene, não fui em nenhum encontro cineclubista que não gerou uma treta muito forte, às vezes discussões, embates, mas faz parte do movimento cineclubista. Quem não quiser passar por isso, então não participe do movimento cineclubista, porque não é só beijinho, beijinho, não. Às vezes a coisa pega fogo, mas o mais importante é manter o respeito, manter a unidade em meio a toda essa diversidade que a gente tem dentro do cineclubismo. É também um desafio, mas é um espaço também aonde a gente se propõe a isso, a essa interação, né, e até discussão, embate e debate de forma respeitosa. Eu acho que isso é o mais importante, que o cineclube nos ensina, nos proporciona. E assim, acho que eu falei até demais, né? Mas teria muito mais coisa para falar das nossas experiências aqui. Eu enchi uma folha aqui de anotações, das quais, aliás, eu nem mencionei nada do que está aqui. Tinha assunto aqui para falar sobre a questão de vários assuntos tocados aí, sobre CNPJ, não sei o quê, mas eu acho que é tudo balela. Tudo isso aí, na verdade, é coisa que a gente vai debater muito ainda. Pouca coisa a gente vai chegar a conclusões que sejam aprovadas por todos, por exemplo. Então, eu vejo que cada um, a seu modo, tem muito a contribuir dentro do cineclubismo. Não existe o melhor ou o pior cineclube, não existe a forma certa ou errada de se fazer cineclube, existe o cineclubismo. E você encontra a sua melhor forma de fazer e de experimentar o que é um cineclube. Eu acho que no mais é isso, pessoal. Desculpe se eu me alonguei muito aí. Muito bom, muito bom. Rui, podemos pensar na fazer o festival online o AFIC. O FICA esse ano vai ser online e eu acho que tá sendo uma modalidade interessante hoje, né? Só para não dar continuidade, para não perder a continuidade, né? Eu acho interessante a ideia, é uma possibilidade, né? E caso a prefeitura não queira realizar, porque é interessante mencionar que o festival não foi realizado pela prefeitura, mas pelo instituto que a gente criou, que é o IBRAC, é o Instituto Brasileiro de Cultura, em parceria com a prefeitura. E eu não vejo que é impossível realizar esse festival, pelo contrário. Como eu disse, todos nós precisamos nos adequar a essa fase, a esse período que a gente está passando, vivendo, e tentar fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, né? Como eu disse, não tem sido fácil para ninguém. Hoje, por exemplo, para estar aqui com vocês, minha gente, passei por cada coisa, cada perrengue, cheguei aqui esgotado. Se não fosse uma cachaçinha aqui para dar aquele ânimo, eu acho que eu não estava conseguindo nem falar. Estou até falando meio manso, né? Mais do que de costume, aliás. Mas é isso, o cineclube é essa coisa gostosa mesmo, essa interação com as pessoas. Eu vejo aqui alguns rostos que são muito caros, né? E se eu for citar nomes, por exemplo, eu tenho certeza, já citei alguns, mas eu tenho certeza que eu vou cometer injustiças. Mas eu quero falar de pessoas que a gente conheceu assim recentemente, por exemplo, o Eduardo, não sei se ele está aqui, ainda tinha visto ele aqui, que é ali de Olhos d'Água, participou com a gente aqui. Eu sinto de não ver aqui o professor Marcelo Bione, enfim, tantos outros. O Marcelo Bione foi meu professor na faculdade e começou a integrar o movimento cineclubista. O Eduardo começou um cineclube ali em Olhos d'Água, que é o distrito de Alexânia, que é um lugar que eu amo de coração mesmo. Eu sou apaixonado pela cultura, pela arte em geral, e a cultura e a arte pulsam ali em Olhos d'Água. E é isso, pessoal. Eu acho que o mais importante é a gente manter essa interação, esse respeito, esse debate, esse embate, como eu tenho dito, manter essa unidade, né, no meio dessa diversidade toda. Eu acho que é de tudo mais importante, né?
Bom, pessoal, estamos há 2 horas praticamente desta oficina. Na próxima quinta-feira. Eu acho, só licença, que eu acho que o Antônio quer falar, ele estava sinalizando ali. Acho que ele fazer um fechamento. Não, é rapidão, porque falaram tanto primeiro, quero dizer para o Reuter, eu sou escorpiano com Vênus escorpião. Isso quer dizer o quê? Que eu sou fácil, volúvel, poliamoroso e barato. Então, eu não sou. Uma outra coisa é falar sobre os encontros. Assim. Eu vou fazer uma revelação que é para apaziguar a questão dos encontros. Eu só faço cineclube para ir para os encontros. Gente, mas uma dica importantíssima, porque está começando agora, o que acontece no cineclube fica nos encontros de cineclube. Eu acho que eu fiz um desserviço, mas tudo bem. Pronto, era só isso. Ainda bem, viu, Balbina? Ainda bem. É verdade. Se os encontros falassem, se Itaparica falasse, por aí muito casamento seria desfeito. Vamos deixar quieto, vai. Vamos deixar de ser indiscreto. Agora vocês podem falar, viu? Coloquei o fone de ouvido aqui. Ah, tá. Bom, pessoal, na próxima semana teremos novos temas, novos convidados para conversar. Estará o Diogo, que está presente nesse momento. Esperamos a todos. Foi uma velada interessante, uma experiência muito enriquecedora, principalmente porque tivemos muito público, né? Pessoas do Brasil todo, pessoas que a princípio eram uma oficina para Goiás e se transformou em uma oficina para o Brasil. Isso demonstra a necessidade que os cineclubistas têm de trocar experiências, de conversar, de ter mais diálogo. Nós fizemos ontem com o CNC um diálogo nacional. Eu acho importante que isso aconteça e também explorar essas novas vertentes que o cineclubismo tem, que é a educação, que é a realização cinematográfica, tudo isso que nós queremos. Bom, são 21h01. Por minha parte, eu agradeço a todos, aguardamos vocês. Na próxima semana, abriremos espaço para o comentário de vocês. Desculpem, não por causa do tempo. Rosana, por favor, você faça as honras. Obrigado. Não, assim como o Francisco, em nome do Museu Antropológico, agradeço imensamente, tanto ao público quanto aos convidados de hoje. A noite foi maravilhosa, aprendi bastante com vocês. E isso aí, estaremos juntos Espero que todos tenham... Acho que o Antônio quer falar. Pode falar. Eu sou Aparecido. É só para dizer que, de repente, as perguntas que não deu para fazer aqui, quem estiver lá no grupo de WhatsApp, pergunta por lá, que a gente vai também se interagindo por lá. Sim, beleza? Eu repostei também os materiais. Bom, pode falar. Ótimo. Gente, então, até semana que vem, se o mundo não acabar. Então, com essa fala, até semana que vem, se o mundo não acabar. E aí teremos o tema de legalização, publicidade, curadoria e formação continuada. Eu vi que o Cláudio está pedindo para fazer parte do grupo, vou colocar então. E eu também repostei todos os materiais que tinham sido colocados no grupo. Quem foi colocado posteriormente, eu vou estar lá novamente. Então é isso, até mais. Muito obrigada pela participação. E eu também vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Museu Antropológico. Muito boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.
Boa noite a todos, pessoal. Grande abraço. Feliz por ver aqui esses amigos que a gente já conhecia e por conhecer novos amigos. Gente, foi muito mara, viu? Até mais, até a próxima. Balbina,